Boa noite, todo mundo. Muito feliz de estar aqui com vocês, né, nessa parceria entre o Rotaract de Barueri Castelo Branco e a Lang Leve, na qual eu faço parte. Muito feliz de receber todos os convidados aqui. Já já vocês vão falar, poder se apresentar. Vai ser bem legal, vai ser uma coisa bem dinâmica, tá bom? Mas vamos começar certinho. Então, boa noite a todo mundo. O meu nome é César Bernardo, eu tenho 17 anos e hoje eu tô aqui moderando o evento com vocês, tá? Nós estamos aqui representantes do Rotaract, juntamente dos representantes da Lang Leve. E essa parceria, ela tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre estudar fora e também fazer intercâmbios e conhecer o mundo exterior que a gente tanto procura conhecer, com certeza. Eu vou chamar aqui para conversar com vocês a Júlia e o Arthur. A Júlia, ela vai representar o Rotaract e o Arthur, ele vai representar a Lang Leve. Cada um de vocês vão ter 3 minutos no máximo para poder contar um pouco sobre o projeto na qual vocês participam e também um pouco sobre vocês, né? Como que vocês estão representando os projetos que vocês vieram aqui falar sobre. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui vocês no nosso palco virtual e aí é, vocês podem começar. No caso, eu vou pedir para a Júlia começar primeiro e eu vou colocar o timerzinho aqui na tela, tá bom? Assim que o timer já começar, Júlia, você já pode começar a falar, tudo bem? Olá, pessoal, tudo bem? Novamente, boa noite. Boa noite para quem tinha visto antes e para quem chegou agora. Não conheço muitos de vocês, então, me apresentando, eu sou a Júlia, tenho 26 anos. Estou no Rotaract faz pouquíssimo tempo, vai fazer 3 meses só, né? Então, em termos de histórico dentro do Rotaract, talvez eu seja muito caçula aí para falar sobre a história do clube, mas a Gabi, que também está aqui presente na live, me colocou nesse desafio aí de estar à frente de serviços internacionais, né? Faço parte do Rotaract Conexão Castelo Barueri Conexão Castelo Branco, né? Como disse agora, há 3 meses. E a Gabi foi quem começou esse contato com a Lang Leve, né? Até então eu também não conhecia o projeto, mas eu vi que era um projeto muito bacana e ela me falou dessa parceria e a gente entrou em contato, começou a combinar sobre essa ideia. Foi uma ideia que eu achei maravilhosa, muito legal, né? Que a gente poderia explorar bastante, inclusive pensar em convidados assim, ilustres que a gente pudesse trazer de ambos projetos aí para poder fazer essa contribuição, né? Então, dessa conversa aí, dessa ideia surgiu o projeto, surgiu a ideia da live, a gente conseguiu organizar e aqui estamos nós bastante empolgados para ver o que vocês têm a contar da parte internacional, né? Eu mesmo, apesar de ser de serviços internacionais, ainda não tive essa experiência fora do país, né? No futuro pretendo ter, e por isso estou extremamente aberta aí e muito feliz de escutar o que vocês têm de história, do que vocês aprenderam, quais foram os desafios, né? Como as outras culturas e como a cultura do Brasil, que é tão forte, né? Como vocês conseguiram transmitir isso lá fora do país, e realmente estou totalmente aberta aí para escutar a experiência de vocês e espero que seja só o começo de uma parceria bem bacana, né? Então, obrigada a todos aí pela disponibilidade, pela abertura de querer compartilhar essa experiência, e vai ser uma noite bem bacana e eu estou bem ansiosa para escutar o que vocês têm a falar. Obrigado, viu, Júlia? Agora a gente vai entrar com o Arthur para contar sobre o projeto do Lang Leve e também para ele contar um pouco mais sobre ele, mas depois a gente vai ter um espaço só para isso, tá? Então eu vou resetar aqui o timer e você pode começar. 3, 2, 1. Oi, pessoal, tudo bem? Então, primeiramente, obrigado, César, pela moderação nessa noite. É um prazer conhecer você, Júlia. Eu ouvi falar de você pela Vitória, né, que está na gestão do Langlev, que não pôde estar aqui hoje, mas que teve um papel fundamental na execução dessa parceria. Então, estou bem animado. São projetos que têm ideais similares na questão de se tornar um cidadão global. E tudo começa nas ideias, né, em como você tem essa intenção de olhar além do horizonte e buscar experiências internacionais, né?
Então, meu nome é Arthur, eu sou natural de Imperatriz, Maranhão, tenho 23 anos. E atualmente estou fazendo meu último ano de faculdade aqui nos Estados Unidos, no Kentucky, numa faculdade chamada Central College. E é claro, é um caminho que, na verdade, se você visse de onde eu vim, seria bem provável. Então, eu vou entrar em mais detalhes depois, mas cresci no interior do Maranhão, cidade simples. E aí, quando eu fiz ensino médio no Instituto Federal, eu conheci pessoas, alunos muito brilhantes, é claro, na rede pública. E isso me incentivou a ir mais além, né? E aprender inglês, me esforçar e tentar me destacar o máximo que eu podia. E aí, é claro, um dia falaram sobre os Jovens Embaixadores, inclusive um dos convidados, o Marcos. Ele foi comigo para os Estados Unidos, foi selecionado de Minas Gerais, eu fui selecionado do Maranhão, e a gente se encontrou nos Estados Unidos. Então, foi bem legal. E aí, nessa experiência que abriu meus olhos, né, para oportunidades internacionais. Uma experiência, claro, patrocinada pela embaixada, né? Na época, nenhum de nós podia arcar com um curso de 3 semanas nos Estados Unidos, né? Com hotéis e tudo mais, nada disso seria possível. Muito sobre diplomacia também, e projetos, e administração de projetos. Inclusive, a gente fez uns workshops lá e tudo mais. E aí eu voltei para o Brasil muito inspirado. Eu falei, não, eu quero criar alguma coisa, eu quero tirar algo do papel, né? Eu acho que eu tenho esse poder. E aí, 4 anos atrás, em 2020, eu criei o Lang Lab. No início começou com a ideia só com amigos meus do ensino médio e tudo mais, um grupo de 10 pessoas, que depois de um ano se tornou um grupo de 50 pessoas, né? No seu auge ali de número de pessoas. E aí, enfim, o Lang Lab até hoje tá aí rodando em idade e sempre tentando inovar com projetos. Mas a premissa do Lang Lab é isso, é democratizar a educação e eu criei o Lang Lab porque eu queria dar para as pessoas o que faltou para mim no início, que é o suporte com inglês, materiais gratuitos e também acessíveis, né? Que era algo que eu tive que meio que desenrolar por conta própria, né? Eu tive que buscar uma coisa no YouTube e tudo mais, mas o caminho para ser mais fácil. E ele é, né? E aí o Lang Lab é para facilitar isso. E ao gerir o Lang Lab, eu conheci pessoas incríveis de todo o Brasil. O projeto começou na pandemia, é um projeto pandêmico, então ele começou totalmente online. E é claro, a gente quer fazer parcerias por todo o Brasil, inclusive com a Rotaract de Barueri, e é claro, expandir o projeto. E é isso, estou bem animado por estar aqui com vocês e eu vejo muita perspectiva, muita possibilidade nessa parceria. E estou sempre animado em conhecer novas pessoas com ideais parecidos com o Lang Lab e da Rotaract também. Obrigado. Muito obrigado, os dois convidados que estão aqui nos nossos spotlights. Muito bom ouvir de vocês, conhecer um pouco mais sobre o projeto que vocês participam. E para a gente entrar um pouco mais nesse clima de experiência, de coisas inovadoras que cada pessoa fez, eu vou chamar aqui para contar sobre as experiências cada um de vocês. Vocês vão ter 10 minutos para poder falar um pouco sobre vocês, as experiências que vocês tiveram, o que vocês ainda buscam no futuro e o que vocês estão tentando buscar agora para o mundo e também na oportunidade de estudar fora. Tudo bem? Então, eu vou chamar primeiramente, vou tirar aqui vocês os spotlights, e eu vou chamar o Marcos Vinícius para contar um pouco para gente sobre ele, ok? Muito prazer, Marcos, é ótimo receber você Prazer, aqui hoje à viu? noite. Boa noite. Eu vou colocar o timer e você pode começar a falar. Uma coisa que eu queria deixar vocês bem tranquilos é que vocês não precisam falar os 10 minutos, tá? Podem contar até onde vocês se sentirem confortáveis sobre a narrativa de vocês. Nada aqui é tão drástico assim, tudo bem? Então eu vou colocar aqui e vocês podem conversar sobre. Beleza. Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite da organização, né, do Land Lab, junto com o Rotaract e o Arthur, que fez o contato aí comigo. É sempre um prazer, assim, que eu tenho de trazer um pouco da minha experiência, que inicialmente é um tanto quanto parecido com o Arthur e depois se diverge um pouco. Mas eu acho que as experiências diferentes, acho que traz para a gente perspectivas, né, para a gente poder traçar nossos planos aí para frente. Bom, meu nome é Marcos Vinícius, eu sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Acho que todo mundo já deve ter ouvido falar dessa cidade em algum momento aí durante a vida de vocês. Atualmente eu estou cursando o último período de medicina veterinária aqui da Universidade Federal de Juiz de Fora, formo no final do ano. Conheci o Arthur, né, em 2019, nós fomos jovens embaixadores, ele lá do Maranhão, eu daqui de Minas. A gente se conheceu, a gente tinha uma amizade, mas de certa forma, assim, tivemos até bastante contato assim depois, né? A gente se reencontrou em São Paulo, num outro evento da Embaixada dos Estados Unidos, desde então mantivemos um certo contato assim, sempre que ele manda mensagem ou vice-versa, a gente sabe que
podemos contar com a resposta um do outro. E a minha experiência, assim, tanto com inglês, tanto internacional, ela é bem diferente, assim. Eu venho de uma origem bem humilde, e eu nunca tive contato mesmo com essa realidade. Para mim, o mundo, eu queria um trabalho quando eu crescesse, minha casa, e era isso, e eu ia estar bem sucedido, assim. Porque eu não tinha contato com uma outra realidade que hoje eu vejo que é realmente o meu objetivo. Então, o Arthur comentou, né, que ele estudou no IFET, no Instituto Federal, eu estudei num colégio de aplicação da Universidade Federal daqui da cidade. Então, mais uma vez, eu acho que é importante a gente ressaltar a importância da educação pública e que as instituições estaduais e municipais tivessem, né, e que pelo menos tentem ter a mesma educação, o mesmo acesso aos recursos que hoje em dia, na realidade do Brasil, a gente sabe que as instituições federais têm com uma certa maior magnitude, assim, né? Então, desde que eu entrei no João 3, que é o colégio daqui, eu sempre comecei e sempre fui péssimo no inglês, nunca fui bom no inglês e tive a oportunidade de aprender francês também durante o colégio, sempre preferi francês, França, enfim. E aí surgiu um programa de intercâmbio no João 3, né, no colégio, em parceria com uma escola dinamarquesa. E eu queria de todo jeito ir, só que precisava falar inglês, ou dinamarquês ou inglês. O inglês era o caminho mais fácil. E eu não sabia nada de inglês, era muito ruim. Então, no início do ensino médio, no primeiro ano, eu comecei a fazer um curso de inglês. Tentei fazer uma prova de nivelamento, não consegui passar nada. Eu comecei do hello, how are you, verb to be, do básico mesmo. E aí comecei a estudar, e aí eu acho que, falando assim de experiências, de intercâmbio, eu acho que uma outra forma que às vezes as pessoas passam desapercebido é você hospedar um intercambista, que você também se insere nessa experiência de um intercâmbio. Então, no meu segundo ano do ensino médio, eu tive a chance de hospedar um desses alunos dinamarqueses na minha casa. E foi, digamos assim, o melhor momento que eu pude, assim, aprender inglês, desenvolver e abranger a minha visão em relação ao mundo, porque era só eu que eu tinha que me virar para falar com ele, para conversar, para comunicar no dia a dia mesmo. Meu inglês não era muito bom, mas ao mesmo tempo eu consegui ver e entender um pouco da outra realidade, o que que era uma realidade europeia, principalmente país nórdico, assim, né? Então isso abriu muito a minha visão, assim. E aí eu tive a oportunidade de conviver com ele durante 3 semanas. Ele voltou para a Dinamarca e eu continuei estudando. Fiz umas provas de nivelamento, continuei estudando. E aí surgiu a oportunidade dos Jovens Embaixadores. A princípio eu não queria, porque eu não era muito afim dos Estados Unidos. Eu gostava mais da Europa. Queria ir para a Europa, não queria ir para os Estados Unidos nem nada. E aí a minha mãe, não, pô, você tem que tentar, não custa nada, vai que você passa e tal. E eu fiquei matutando aquela ideia. A princípio, em 2018, eu faria a prova para ir para a Dinamarca, era o meu objetivo. Continuei estudando, fiz a prova dos Jogos Embaixadores a primeira vez, não fui selecionado, acho que foram 23 mil candidatos na época, não fui selecionado, fiquei em segundo lugar, assim, né? E aí fui convidado, né, para participar de um programa depois, né, posterior, em Brasília. E nesse meio tempo, virou o ano, entrou 2018, e aí eu hospedei novamente um outro aluno dinamarquês em casa. Já estava mais preparado, já sabia o que esperar, porque, assim, além da língua, que às vezes a princípio pode ser o que mais espanta, um choque cultural muito grande, né? Então a gente convívio, sim, eles não tinham hábito de tomar banho todo dia, por exemplo, eles eram mais frios, não comunicavam muito bem, assim, eram mais quietos. Então, é toda uma mudança, assim, um contato com uma coisa que você não tinha nenhuma experiência antes. Isso é muito bacana, assim. Então, eu hospedei, fiz a prova, consegui ir para Dinamarca. Então, eu hospedei esse rapaz em 2018. Um mês depois eu fui e tive a chance de passar alguns dias em Paris, no caminho. Fizemos uma parada em Paris. E foi a chance de eu praticar um pouco do meu francês. Depois fomos para Dinamarca, ficamos lá 2 semanas. Morei numa casa de uma família dinamarquesa. Então, era eu ali, 3 dinamarqueses, tinha que me virar. Então era uma outra vivência, assim, alimentação, horário de alimentação, como é que é a cultura, como é que eles falam, como é que eles convivem, como é que eles comem, né? O que falam, o que comem, por onde andam. Então foi essa experiência assim que eu tive, assim, bem bacana. Quando eu voltei, eu tive a experiência de ir para Brasília participar desse programa que hoje em dia não existe mais, chama o English Immersion Program, que é aquele de segundo lugar que eu fiquei dos Jovens Embaixadores a primeira vez. Fui para Brasília, fiquei um mês lá, uma semana lá,
com tudo custeado também, num programa de imersão na cultura e na língua dos Estados Unidos. E aí voltei e tive a chance de me candidatar mais uma vez. Estava no terceiro ano do ensino médio, tentei mais uma vez, e aí foi o momento que eu fui aprovado, que o Arthur foi aprovado. Em 2019 nós fomos para os Estados Unidos, e aí eu lembro até, a gente teve um momento de orientação pré-embarque em Brasília, né? E eles falando, gente, chega lá, não sai abraçando todo mundo, não. Não sai dando beijinho em todo mundo, não. Eles não estão acostumados com essas coisas. A primeira coisa que eu fiz quando eu vi a minha host mom, né? Com a minha plaquinha lá com o meu nome, foi sair e dar um abraço nela. Aí ficou meio assim, sem saber o que fazer. Falei, olha, esqueci, não era para abraçar. Era só para balançar a mão. Enfim, então, e aí foi um momento assim que eu já era mais maduro, já estava mais velho. Então foi uma experiência única, assim. A gente morava numa casa de uma família americana, comia, acordava, café da manhã era, pelo menos na minha casa, era ovo, bacon e torrada saindo plim da torradeira, igual o filme. Então, parecia que eu estava vivendo um filme dos Estados Unidos. Na realidade, não. Então, e foi interessante porque eles tinham muitas perguntas também sobre o Brasil. Então, uma importante faceta do intercâmbio em si, né, desse ato de ir, de trocar experiência e tudo mais, é você saber representar o seu país. É aquele negócio, é o meu país, tem um monte de defeito, tem um monte de problema, mas só eu falo mal, não vem vocês falar mal do meu país, não. Eu falo mal, às vezes, falo, mas só eu que posso. E eles também têm várias visões assim estereotipadas. Então, eles perguntam mesmo, alimentação, será que vocês vivem no meio da floresta? Vocês têm macaco fácil de ver, assim, entendeu? Vocês dançam, todo mundo sabe dançar samba. Pediram para eu dançar samba, eu não sabia nem por onde começar. Então a gente tem que também, como intercambista, né, saber representar o nosso país e fomentar, né, que as discussões sejam acerca dos pontos positivos, que a gente leve a imagem do Brasil boa lá para fora, né, e que os problemas a gente lide com eles aqui dentro, para que a gente consiga construir com o que a gente aprende lá fora uma sociedade melhor aqui. E aí voltamos, né? E ano passado eu tive a oportunidade, né? Desde que eu voltei, eu comecei a dar aula na Quibel, que é um centro binacional, parceiro dos Estados Unidos aqui na minha cidade. Eu comecei a dar aula lá e tive a oportunidade de participar de um processo seletivo que eu fui aprovado. Então, em 2023, eu fui para os Estados Unidos novamente como coordenador dos Jovens Embaixadores. Então, dessa vez eu não era mais um intercambista, eu estava coordenando os intercambistas, o que foi ótimo, porque eu consegui ver o lado dos coordenadores da minha época, mas ao mesmo tempo tomar algumas atitudes que eu gostaria que tivessem sido tomadas quando eu era um intercambista, de forma a fomentar uma experiência melhor para os alunos, né? Chamava ele das crianças. Não eram crianças, né? De 15 a 18 anos. E aí foi uma experiência, assim, foi um estresse, não vou mentir. Eu e mais uma outra, né, professora do Paraná, responsável por 50 jovens em outro país, mas foi um desafio que, além das questões, assim, desafio, foi legal você ser esse caminho, esse guia, esse exemplo para eles de como interagir com essa nova cultura, de como aprender essas novas lições e trazer para casa. A razão do intercâmbio, sim, eu acredito que é você aprender e ver aquilo que dá certo e adaptar para a sua realidade, não só ir para poder curtir. Claro, tem que curtir, tem que aproveitar, mas entender a realidade, entender que aquilo não é perfeito, mas que às vezes é melhor do que a gente tem aqui. E trazer essas soluções para cá, para a gente poder solucionar e empregar medidas na nossa comunidade para melhorar a nossa realidade, que é justamente o que os Jovens Embaixadores prega, né? A gente melhorar a comunidade na qual vivemos. Acho que o tempo acabou aí, eu falo muito, foi Acabou. mal. Nada, fica tranquilo. Marcos, é incrível saber que você já hospedou muitos intercambistas na sua casa e como que você praticou com isso, né? Muitas pessoas falam sobre a imersão no inglês e eu espero que algum de vocês, convidados, comentem sobre isso, porque é muito importante, além do que o Marcos trouxe aqui. Mas muito obrigado, Marcos, por ter compartilhado sua história, fascinante, muito bom mesmo saber que você experienciou várias coisas. Mas eu queria chamar aqui agora a Argentina Simões para representar o Rotaract e contar um pouco sobre ela e o projeto, né? Como que ela se aventurou aí nesses anos. Boa noite a todos e a todas. Então, falar um pouquinho em 10 minutos, né? Eu vou tentar, em 6. Eu venho de vários contextos, né? Eu acho que a intercultura, eu vou trazer até o termo interculturalidade, nem só o intercâmbio. Eu acho que veio para mim em vários momentos. Acho que um pouco que o Marcos falou, assim, o inglês, os Estados Unidos não foram ali meus pontos principais, né, de foco, mas é o que a gente entende ali que
que tinha como necessidade no primeiro momento. Então, eu estudei, né, desde jovem, mas muito pouco. E eu tive algumas oportunidades no Brasil, né? Então, o meu intercâmbio ele começou no Brasil de diversas formas. Então, teve uma época que eu comecei a fazer trilha, conheci algumas pessoas, conheci alguns estrangeiros ali, já falam português, e comecei a namorar com um expatriado, né? Ele era francês, falava português, mas isso já me colocou num ambiente ali com pessoas de vários lugares. São muitas pessoas da França, da Alemanha. Passei vergonha ali, né? Querendo falar que uma pessoa era legal e na verdade eu falei que ela era engraçada em inglês, né? O funny, né? Tentando ali no começo do inglês. E, e aí foi minha primeira experiência nesse aspecto. E em 2000, aí pulando alguns aninhos aí depois disso, em 2016, eu sou psicóloga de formação, né? Falando um pouquinho sobre mim, então eu sou psicóloga de formação, e eu sempre tive muito interesse nessa área de interculturalidade, tinha um desejinho de trabalhar com expatriados estrangeiros no Brasil, mas aí eu fui atuar em outras áreas profissionais dentro de recursos humanos. Em 2016, voltou para mim esse interesse, eu comecei a pesquisar um pouco mais, e eu descobri sobre o Couchsurfing, né? Já conhecia o Couchsurfing na ideia de hospedar pessoas, mas eu descobri que você podia encontrar pessoas. E ali no meio da pandemia, eu comecei a mandar mensagem para um monte de gente que estava vindo para o Brasil para as Olimpíadas, falando assim: olha, eu fiz meu intensivo de inglês ali, né, numa instituição durante uns 3 meses, então eu peguei meu intermediário, que eu continuo até hoje. Eu sou uma fluente intermediária ao mesmo tempo. E e aí eu falei assim, vou aproveitar para conseguir praticar, né? Porque essa prática que vai fazer assim, mandei e-mail para mensagem para várias pessoas, olha, não posso te hospedar, mas depois de 2 da tarde eu tô livre no centro de São Paulo, então se quiser que eu te mostre alguma coisa, eu faço. Acho que em 2 meses eu recebi, encontrei sei lá, umas 10, 15 pessoas. Eu consegui ter meu cérebro não quer funcionar de tanto falar inglês, né? Que é interessante quando a gente viaja, a gente tem umas coisas assim também. E a partir disso eu descobri que tinha os encontros em São Paulo, né? Então hoje, eu acho que segunda-feira é o único dia que não tem encontro em São Paulo para praticar inglês. Temos encontros de diferentes formas todos os dias em São Paulo. E aí eu comecei a fazer isso em 2016, 2017, nos encontros, principalmente Couchsurfing naquela época. E aí em 2017 foi a minha primeira viagem. Então era uma viagem de férias que mudou de. Depois ia virar um voluntário mais férias, no final virou um mochilão com voluntário, com várias coisas que aconteceram ali. Então eu fiquei 3 meses viajando. Dentro desses 3 meses, eu fiz voluntariado em hostel, então eu troquei hospedagem por trabalho. Fiz Couchsurfing com pessoas que eu não tinha conhecido, pessoas que eu tinha visto em São Paulo. Visitei um monte de gente que eu conheci em São Paulo. Então eu falo que eu fiquei umas 3 semanas na França que eu só falei português, porque todo mundo que eu encontrei lá tinha conhecido no Brasil. Então eu tive várias experiências ali. E o inglês ele ajudou muito nesse primeiro momento. Eu fui para vários países, mas ele ajudou bastante. E vários perrengues, né? Na época, o ser humano ainda não entendia de comprar chip, então eu dependia de Wi-Fi. Aí você chega num outro país, você vai abrir o Google Maps que você tinha baixado offline, e aí ele atualiza, aí você não tem o Google Maps para chegar no hostel meia-noite. Ainda bem que você, na época, pelo menos eu tinha imprimido várias coisas, impresso várias coisas. Falei, tudo bem. Então, teve uma experiência muito interessante. E nesse período em que eu decidi ir para o intercâmbio um pouco antes, eu estava numa empresa, acabei sendo desligada da empresa e eu falei, o que que eu vou fazer? E aí eu decidi, eu lembro que até hoje minha mãe falou assim, aquele negócio lá de estudar fora, né? E como algumas pessoas falam, o financeiro não é tão grande aqui, então o que que é o mais barato? Au pair. Então vamos ser au pair nos Estados Unidos. E aí um detalhe, eu já estava com 25 para 26 anos, que é a idade limite, não, isso. A idade limite do au pair é 26, né, antes de completar 27. E aí eu entrei, então, antes dessa viagem, eu entrei, fiz todo o processo do au pair, né, já tinha algumas coisas de experiência, dando aula para crianças, e algumas outras coisas, o inglês, a habilitação que também ali são uma das exigências. E aí eu fui para esse mochilão foi entre abril e junho, e eu embarquei para os Estados Unidos em agosto. Fui para os Estados Unidos, no Houston, no Texas, fiquei um ano lá. Muitos altos e baixos, muitas coisas para se conhecer, muitas coisas acontecendo no Brasil. Quando eu cheguei lá, tive que trazer. Então, passei por luto, né? Perdi meu pai nessa viagem.
quando eu estava lá. Aprendi muita coisa também, conheci muitas pessoas legais. É, então foi uma experiência muito interessante, ao mesmo tempo de muito aprendizado. Então morar na casa do chefe é um desafio muito grande, né? Você trabalhar, quando você vem do mercado corporativo, um pouco trabalhar ali com os cuidados, com as crianças, essa mistura entre host family, mas é patrão, mas não é, e como que é, eu quero minha vida privada e não quero, né? Entender como que tudo isso funciona, então é bem interessante nesse aspecto. E também, depois eu fiquei mais um ano na Califórnia, né, perto de São Francisco, que aí eu também já fui com várias coisas. Pelo menos uma vez por mês eu vou viajar. Califórnia era muito mais fácil de achar várias pessoas perdidas. Só falar assim, gente, vamos viajar, vamos. Você pegava o carro, passava na frente de casa de que não conseguia, que você nunca tinha visto lá e viajava bastante, então foi uma experiência muito rica, né? Tanto da cultura, de adaptação, quanto também de experiências, né? Tive muito aprendizado também, eu acho que estar em outro país, eu acho que ali você tem que tirar a habilitação, então se o dia a dia, cozinhar, nessa segunda casa eu tinha um pouco, morava ali no basement, né, no porão, então eu tinha um pouquinho mais de independência, então eu conseguia fazer mais as minhas coisas, então fazer toda essa interação foi muito interessante. E aí, apesar de 2 anos nos Estados Unidos, eu achei que eu não conseguia estudar inglês. Eu aprendi a falar inglês, ainda falar com criança, então tinha várias errinhos ali, várias outras coisas. Então eu escolhi depois desses 2 anos fazer o intercâmbio, né? E dentro das possibilidades, o o intercâmbio na Irlanda, né, seria o mais razoável, porque entra naquela questão, né, onde eu posso estudar e trabalhar também ao mesmo tempo. E então veio para mim me organizei dentro do intercâmbio do au pair para conseguir pagar o intercâmbio da Irlanda, né? Fui na escolha de uma escola boa também, que fosse me dar um nível entre do avançado a plus, vamos dizer assim, né, para ter uma melhora. E lá, naquele primeiro momento, falei assim, não quero ser au pair, quero trabalhar com qualquer outra coisa, mas antes de ir, um mês de ir, fui pensando, fazendo umas contas, virei au pair de novo. Então, na Irlanda, fiquei 8 meses no primeiro momento, na Irlanda como estudante, na verdade, fiquei 4 meses estudando, e aí veio a pandemia, né? Então, eu peguei o lockdown na Irlanda, bonitamente, bem no final de semana do St. Patrick's Day, então eu nunca vi um St. Patrick's Day, né? E o ano passado eu fui para lá e cheguei exatamente depois do St. Patrick's Day, então eu nunca vi lá. E também foi muito interessante, deu para ver muita diferença da cultura, então foi legal estar numa família também, que aí você consegue perceber muito essa diferença. Os sotaques, assim, eu até entendia muito bem a mãe falando comigo, ela já tinha viajado, o pai. Ele tinha um pouco mais de sotaque que eu para falar, mas se era o pai falando com alguém nativo, esquece. Era impossível de entender o que eles estavam falando ali, né? Eles são muito receptivos, então eu consegui estudar, foi uma outra vivência também, mas ali dentro daquele ambiente. Voltei para o Brasil, no contexto ali da pandemia e algumas outras questões, e senti que eu tinha que viajar e fazer alguma coisa. Fui para Dubai também como intercambista de inglês, né? Num primeiro momento, fui como o intercâmbio foi a desculpa de lugar seguro para ir. E depois eu fiquei mais 3 meses ali como, enfim, como visto de turista e fui fazendo trabalho e já estava um pouco atuando ali dentro da minha área mesmo, né? Que é de psicologia clínica. Voltei para o Brasil e aí começou um pouco, fiquei um tempo. No caminho de volta, parei na Sérvia, então foi o meu tentativa de nômade ali, fiquei 2 meses e meio na Sérvia, voltei para o Brasil. E depois disso, aí eu voltei para a Irlanda o ano passado para finalizar o meu curso de inglês, então foi muito mais organizado, estava muito mais estruturada, a minha carreira também muito mais estruturada. E aí esse ano eu tive a oportunidade de voltar para a Europa em uma conferência. Da conferência, minha melhor amiga está mandando na Inglaterra, então a gente já pula lá, tem um quartinho reservado. Então minhas últimas viagens estão muito nesse aspecto também, né? E aí para fechar um pouquinho de todas as experiências, né? Então o inglês ele foi essencial para todas essas conversas. Eu brinco que hoje eu estou num nível de entender sotaques de inglês, né? Então o último foi o escocês. Então, eu já venho de várias questões. Então, eu vim
inglês como segunda idioma, depois inglês americano, inglês irlandês, inglês britânico, inglês escocês, e aí toda essa mistura. E hoje, até pensando um pouquinho na projeção, isso é um pouco da minha vida. Então, é o que eu gosto de fazer, né? No pessoal, eu gosto dessa interação cultural, eu gosto dessa a mistura de saber sobre outras culturas, aprender idiomas e fazer isso. E no profissional também, que dentro do meu atendimento clínico, eu volto para brasileiras que moram no exterior e também para estrangeiros, faço atendimento de estrangeiros também, né? E trabalho com treinamento intercultural, que o Marcos comentou, né? Que fez um pré-embarque, é onde que eu estou caminhando neste momento aí para ser a pessoa que dá esse tipo de treinamento. Já estou começando um pouco, mas também indo nesse aspecto, inclusive aí num treinamento para refugiados também, dentro do treinamento intercultural. Então é isso que eu acho que eu já. Ah, não, ainda tenho 50 segundos, né? Então. De uma forma geral, é isso. Então, minhas experiências foram bem diversas, né? Eu acho que a gente pensa em intercâmbio, pensa muito em intercâmbio no estudo, mas existe muitas possibilidades dentro de intercâmbio, de uma migração, que a gente pode experienciar e nem sempre essa oportunidade ela está lá fora, ela pode muito bem iniciar aqui, né? A gente vai encontrar esses grupos de Couchsurfing, não é só em São Paulo, existe vários estados também que tem, então a gente consegue essa imersão cultural, ela pode começar muito bem aqui do lado de casa para depois a gente conseguir explorar um pouco o mundo e quanto mais a gente aprende com a outra cultura, mais a gente olha mais para nós, a gente valida muito mais quem nós somos. E os nossos traços brasileiros, por mais que algumas falem, não, isso não sou atrasada. Aí você fala, tipo, sou. Eu vou entrar nesse estereótipo lindamente, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado eu, Argentina. Inclusive, seu nome é muito bonito. E essa história também. Você viajou para vários lugares, você conhece bastante a cultura e você procura disseminar isso entre estrangeiros e brasileiros. É ótimo saber que todo mundo aqui tem uma coisa em comum, que é tentar disseminar todo esse conhecimento, né? Mas falando em disseminar conhecimento, e voltando um pouco à frase de uma pessoa aqui, que falou que quer acessibilizar e democratizar a cultura do inglês, eu vou chamar aqui para falar para vocês, com vocês, o Arthur Melo, que é um dos criadores do Lang Lab, ok? Então, vou colocar você aqui no Spotlight e o seu tempo se inicia agora. Então, nessa experiência de hoje, nesse segmento da chamada, eu vou falar mais sobre a minha questão de intercâmbio, né? Aí, é claro, eu vou voltar um pouquinho para o Langlev, que o Langlev foi parte disso, né? Que o Langlev, ele abriu uma porta para ter uma experiência, né? Um projeto ali que foi desenvolvido no início e não teve fim até hoje, né? O Langlev está em desenvolvimento, mas na época o Langlev teve resultados bem interessantes e ele foi criado justamente por isso, né? Me perguntaram na entrevista da faculdade, porque teve uma entrevista de bolsa, né? Que até hoje eu digo assim que eu já fiz muita entrevista na minha vida, mas aquela deve ter sido a mais importante, porque aquela mudou muita coisa. Que foi em março de 2021 e eles perguntaram por que você criou esse projeto. A gente vê que você está muito entusiasmado sobre ele, por que você criou? Eu falei, eu criei porque eu queria dar uma solução que eu mesmo queria, né? Então, a solução que você melhor vai dar é aquela que você precisava, né? E não tinha. Então, democratizar esse conhecimento de idiomas e, enfim, facilitar isso era importante. Eu já sabia, desde o ensino médio, eu falei, não, eu quero fazer algum tipo de intercâmbio. Mesmo se eu for para a universidade no Brasil mesmo, eu vou querer fazer algum intercâmbio de faculdade, aqueles intercâmbios, né, de graduação mista. Eu ouvi falar de brasileiros que estudavam em universidade de São Paulo e depois ia para o Canadá, para a França. Eu falei, não, eu quero ser um deles, né? E aí eu fui falando com eles e tudo mais. E depois de Jogos Embaixadores, eu conheci. Bem, eu vou ter que voltar para os Jogos Embaixadores, né? Foi nesse intercâmbio que muita coisa mudou, porque foi ali que abriu minha mente para onde eu estou hoje, né? Antes esse negócio de ir para a graduação nos Estados Unidos era uma coisa assim muito, a gente chama em inglês far-fetched, né? Muito distante. Não, era algo assim, uma possibilidade, isso aí é só para a galera que está nas escolas de elite do Brasil, escolas particulares, né? Que sempre tiveram ali conselheiros de redação. Imagina isso, um conselheiro de redação. Que posição é essa? Ninguém do ensino médio padrão brasileiro sabe o que é isso, né? Estudando apenas para o Enem. Aí eu fui pro intercâmbio da embaixada, fui lá conheci o Marcos também. E aí nesse intercâmbio eu falei com vários jovens embaixadores que tinham essa intenção de estudar fora. Aí eu perguntei para eles, sim, mas e aí, como é que faz? Aí eles falaram, não, mas se você não tem condições, você pode aplicar para bolsas parecidas, né? E se candidatar.
Aí eu falei, beleza, eu vou fazer isso então. Eu não sabia que ia ser tão difícil, né? E, aliás, hoje em dia você me vê aqui com a bolsa integral, mas a primeira vez que eu tentei eu não consegui, né? Isso foi em 2019. E aí, 2020, né? É claro, todos nós passamos pela pandemia e início de 2020, eu falei o seguinte, no meio da pandemia, eu estava em casa, eu já estava fazendo Lang Level, eu falei o seguinte, eu vou tentar outra vez. Eu tinha quase desistido, eu voltei, tentei outra vez e com a conexão com o brasileiro nessa faculdade, eu consegui conhecer a faculdade e aí me candidatei e consegui a bolsa aqui para 4 anos. E também, é claro, é um tipo de bolsa de longo prazo, né? Porque como a minha graduação é em ciência de dados, que é uma área em tecnologia, os Estados Unidos dá uma permissão de trabalho estendida, né? Que eles chamam de sistema OPT. Então, depois de me graduar, eu tenho mais 3 anos até eu precisar mudar de status, né? Seja por, enfim, visto de trabalho, ou uma pós-graduação, ou o que for, né? Enfim, então eu não sabia na época, quando eu tinha passado, que seria uma experiência de tão longo prazo, né? Eu imaginava, 4 anos pelo menos, né? Só que eu não sabia das possibilidades, que o governo dos Estados Unidos tem permissões especiais para quem está em tecnologia, que é uma meta estratégica do governo dos Estados Unidos, né? Eles querem atrair talentos em tecnologia justamente por isso que os Estados Unidos hoje tem muita, enfim, desenvolvimento em inteligência artificial e tudo mais, em empresas de tecnologias, porque eles têm esses programas especiais. E aí, é claro, isso também motivou muito eu entrar na graduação para ciência de dados. Eu sabia que eu ia fazer alguma coisa em exatas, né? Ao mesmo tempo, minha formação secundária é em estudos internacionais. Então, aqui nos Estados Unidos, por meio da faculdade, eu aprendi muito sobre o sistema estadunidense de faculdade, que é diferente do Brasil. Que no Brasil você escolhe no início ali, eu vou fazer computação, e se no terceiro ano eu me arrepender, volta para o vestibular. É isso aí, né? Sai da faculdade e volta para o vestibular. Aqui não, você tem até 2 anos para mudar de ideia. No meu caso, eu entrei achando que ia fazer computação e linguística. Aí no segundo ano eu declarei. Aí no caso a gente chama declarar, né? Que é você escolher a área. Eu declarei ciência de dados, que não é muito distante de computação, mas é um pouquinho diferente. E em vez de linguística, eu declarei estudos internacionais, que é basicamente relações internacionais, né? Na minha área, no caso, focado mais em política internacional. Então é isso. Eu me considero um cara de números que gosta de analisar pessoas também, né? E dados demográficos, então eu gosto bastante disso. Aí, beleza. A faculdade que eu tô, que é Center, em vários aspectos dos Estados Unidos, é uma faculdade mediana em muitas coisas, sabe? Porém, tem uma coisa que essa faculdade ela é acima da média, assim, a nacional aqui nos Estados Unidos, que é intercâmbio. Então, eles têm vários intercâmbios de semestre e intercâmbio de 3 semanas. Então, de semestre, durante a faculdade, eu me desenvolvi bastante com um interesse pela cultura hispana, né? Então, eu comecei a aprender espanhol, aí eu fiz o meu primeiro intercâmbio de 5 semanas na Costa Rica. Isso foi há mais de 2 anos. Aí, nisso, eu falei, não, eu gostei muito aqui dessa cultura, eu tô aprendendo espanhol, tá desenvolvendo, eu vou querer fazer mais coisas na América Latina. Aí, no início desse ano, agora, 2024, eu fiz um intercâmbio no México, né, de 4 meses. Eu fiz um estágio lá, no Instituto de Geografia deles, que é como se fosse o IBGE deles, né? Então, é claro, eu estava no México, né, aprendendo todas as partes culturais e, ao mesmo tempo, fazendo algo na minha área, né, que era análise de dados para o estudo de geografia deles. E aí eu achei bem interessante com o IBGE do México, né? Trabalha muito parecido com o IBGE do Brasil, né? Então, eu estava trabalhando, assim, numa área do governo do México. E aí, depois disso, bem, eu tenho uma viagem marcada para Porto Rico, que é um território dos Estados Unidos, para quem não sabe, na região do Caribe ali, perto da República Dominicana, perto de Cuba. Então, eu tenho esse intercâmbio marcado. É um intercâmbio de uma aula, então, às vezes, o intercâmbio ele é relacionado a uma aula, e essa aula é uma aula de história dos Estados Unidos. Então, mexe muito com aquela parte colonial dos Estados Unidos e tudo mais, né? A conquista de Porto Rico, depois que perderam para a Espanha, enfim. E aí, além disso, o país mais aleatório que eu já fui até agora foi a Malásia, em janeiro de 2023. Isso também era um curso de 3 semanas, um curso sobre colonialismo, né? Só que o colonialismo britânico no Sudeste Asiático, né? Então, para quem não sabe, a Malásia foi colonizada pelos britânicos, né? Mas aí a Malásia também tem influência chinesa, né? E influência indiana também. Então, você vai na Malásia, dependendo do bairro que você tá, parece a Índia, o outro bairro parece a China, né? O outro bairro é a população mais muçulmana mesmo, nativa da Malásia. Então, foi bem interessante esse intercâmbio, acho que foi o país mais diferente. E eu também, aleatoriamente também, já fui para Cuba. Eu visitei Cuba durante o intercâmbio do México, tinha uma semana de excursão em Cuba, de um curso também sobre cultura da América Latina, e a gente estudou bastante a história de Cuba, desde, enfim, a colonização espanhola e a influência dos Estados Unidos, e a Revolução, e aí hoje em dia numa outra transição que a Cuba está passando, né? E a gente falou com os cubanos também.
Foi uma experiência bem interessante, assim, como brasileiro e latino-americano. Eu já fui para Costa Rica, para o México e tudo mais, mas Cuba é o país mais diferente que eu já vi da América Latina, com meus próprios olhos, né? Então, muitos pensamentos aí. Aí, é claro, a faculdade, esses foram os caminhos que eu escolhi, mas a faculdade tem programas enfim, na Europa, na França, Inglaterra, Alemanha. A faculdade tem programas na Ásia, como no Japão, na China, em Butão, programas na África, como em Gana, né? Senegal também. E a faculdade tem esse lema, né, de você ser um cidadão global, de você estar a parte dos eventos globais e como eles influenciam a sua vida aqui, né? Você não é apenas um brasileiro aqui no país. Tudo que acontece no mundo inteiro, né, impacta você, né? Então, por exemplo, uma guerra lá, Rússia e Ucrânia, né? Isso aí afeta o preço do grão, isso afeta o preço do petróleo, que aí a longo prazo gera uma cadeia de eventos que muda o preço da gasolina no Brasil, né? Que muda a inflação no Brasil e nos Estados Unidos, enfim. Então, aí os Estados Unidos acontece uma coisa aqui na economia e aí a Fed muda a taxa de juros, e aí o Banco Central do Brasil, oh meu Deus, o que a gente faz? Então, assim, é uma coisa que eu aprendi muito nessas viagens e nas minhas aulas aqui também em relações internacionais e dados. Eu aprendi que tudo está muito interconectado. Hoje em dia, especialmente com a internet, com viagens, né, aéreas mais fáceis, né, porque agora a gente consegue cruzar o oceano com aviões que voam bem rápido. Tudo está muito interconectado, e agora essa é a tendência, né, no planeta. E você viu, a pandemia, né, começou em um lugar do mundo e espalhou para o mundo inteiro, porque todo mundo está viajando, né? E é claro, essa é uma desvantagem da era atual que a gente está, que é uma era mais global, mas eu acho que traz mais vantagens, né? Você conhecer pessoas de outra parte do planeta. Outra coisa que eu achei bem interessante é que, uma coisa que o Marcos falou, você tem que aprender a representar o Brasil, né? Porque quando você está lá numa mesa do intercâmbio, naquela família ali dos Estados Unidos, lá no interior de Oklahoma, digamos, você é o embaixador do Brasil. Você representa o Brasil mais que o presidente, mais que o embaixador, mais que qualquer pessoa que eles viram na TV. Então, é muito importante você lembrar da responsabilidade que você tem como cidadão de representar o Brasil e falar assim, olha, na região do Maranhão, a gente faz muito forró, né? Forró, mas a gente não faz samba. Nossas festas não tem samba. Sinto muito. Porém, se você for para o Rio, né, é outra história. Então, assim, eu falo para eles, olha, essa é a minha região, é o meu estado, né? O meu país, o Maranhão. Enfim. E aí, é claro, Minas Gerais é outra história. Pão de queijo lá é uma coisa muito maior, né? Então, eu acho muito importante isso, uma coisa de responsabilidade social, de que você é o embaixador do seu país, e embaixador não é só a pessoa na embaixada, lá no consulado, o embaixador é você mesmo. E é isso, mano. Obrigado. Nossa, foi uma aula assim de meio que de geopolítica também, entendendo sobre tudo, super intercultural. Muito incrível saber que você ainda está nessa de querer mais, de procurar mais, fazer as pessoas entenderem mais, não só sobre relações internacionais e todo o ecossistema político, mas também do inglês, que é muito importante. Mas agora eu vou convidar aqui para falar um convidado que vai representar o Rotaract, que é o Wallace. Nós estamos muito ansiosos para poder te ouvir e poder entender a sua história, sobre os seus intercâmbios e também se você tem algo a complementar sobre o Rotaract e sua experiência, tudo bem? Bom, gente, vamos lá. Vou aproveitar enquanto ele não começa para ganhar uns segundinhos. Ah, perdi. Bom, gente, eu sou o Wallace, eu faço parte do Rotaract Clube Universidade Mackenzie, eu estou como presidente hoje, e eu faço parte da família Rotária há uns 10 anos mais ou menos, e hoje eu vou trazer um pouquinho, eu já morei em outros lugares também, mas vou trazer um pouco mais sobre o meu intercâmbio dentro da família Rotária. Para quem não sabe, o Rotary ele tem um programa de intercâmbio também, que ele pode ser um programa de intercâmbio tanto para jovens durante o ensino médio, né, de 15 a 18 anos, mas também tem um intercâmbio de novas gerações, que aí é um intercâmbio mais profissional. O que eu fiz em específico, ele foi esse intercâmbio dentro do ensino médio. E eu fui para Taiwan, né? Como tá, acho que ficou claro aí pela apresentação. Bom, para explicar um pouquinho rapidinho como funcionou a escolha e tudo mais, o intercâmbio de Rotary ele tende a ser um intercâmbio diferente desses intercâmbios de agência e desses intercâmbios de bolsa. Ele é um intercâmbio onde você vai para um país e você recebe alguém na sua casa também. Então ele funciona com essa troca, né? Para eu ir para Taiwan, a gente recebeu na minha casa na Ilhabela uma pessoa do México. E a família que me recebeu em Taiwan, eles enviaram o filho deles para a França.
Então sempre funciona dessa maneira. Alguém vai, alguém chega e a família sempre tem um filho lá para cuidar. Dentro do intercâmbio do Rotary, a ideia é que ele seja um intercâmbio cultural. Então, da mesma maneira onde eu tô lá para estudar, a gente está lá para fazer para aprender mais sobre bom, para estudar o ensino médio normal, né? Você também está lá para para mostrar a cultura do seu país. E aí, falando um pouquinho sobre isso, aqui Taiwan, para situar se alguém não souber, o que eu acho bem improvável, é uma ilha que fica na Ásia. A capital de Taiwan é Taipei, que é uma cidade super grande. Taiwan é uma ilha bem pequenininha que tem 23 milhões de habitantes, então tem uma densidade populacional bem grande. E o idioma principal deles lá é o mandarim, tá? É, Beleza. Taiwan é isso aí. Só que o meu intercâmbio ele foi um pouquinho mais específico, ele foi um pouco mais focalizado. O Yacht, que está aqui na chamada, ele também fez intercâmbio no mesmo ano que eu para Taiwan, só que ele ficou na capital, que foi Taipei. Eu fiquei numa cidadezinha que tinha 10 mil habitantes na época, hoje em dia tem 20, chamada Yuli. E ela é uma cidade bem assim no interior de Taiwan. Então eu considero que a experiência que eu tive, ela foi uma experiência assim bem intensa, digamos assim, porque a maior parte das pessoas não falava inglês, todo mundo falava mandarim ou falava taiwanês, que é uma vertente do mandarim, só que essa vertente ela é um pouco mais complexa, porque é uma língua um pouco mais antiga, que as pessoas não conseguem escrever, então ela está gradativamente virando uma língua mais morta, assim, né, que é mais falada pelos nativos da ilha mesmo. É, Sobre a cidade era bem diferente, assim, porque era um pessoal bem mais do campo, então, tipo, quando você tinha contato com os taiwaneses em si, eles ficavam olhando, tipo, meu Deus do céu, você é muito diferente de onde você veio. E o fato deles não falarem inglês me tirou super da zona de conforto, porque eu sabia falar inglês quando eu optei para Taiwan, imaginava que ia ficar numa cidade maior, que ia ser um pouco mais fácil, que as coisas seriam um pouquinho mais fáceis, mas no fim das contas foi totalmente ao contrário. Então, quando eu cheguei lá, eu falei, pô, meu, acho que agora eu sou um bebê, né? Porque eu preciso aprender a falar queijo, eu preciso aprender a falar ovo, eu preciso aprender a falar que eu tô com fome, senão eu vou me ferrar. Aprendi a falar esse, aquele, então foi uma dinâmica bem interessante, assim, de imersão dentro de um idioma, no caso, o mandarim. É, a- Falando um pouco sobre o intercâmbio do Rotary, a ideia do intercâmbio do Rotary é que você passe por diferentes famílias. No caso, o meu intercâmbio ele foi de um ano e a ideia é que você fique 3 meses em cada família, né? Só que por diversos motivos, acabei que a minha experiência ela foi um pouco diferente. Então, eu quis trazer a minha família aqui porque eles foram parte fundamental do período que eu fiquei lá. Nessa família, que é a minha família, assim, principal, digamos assim, eu fiquei com eles 8 meses e com a outra família eu fiquei o restante do tempo. Esse era o meu irmão, o Lin Jiahan, que ele não ficava na casa durante a semana com a gente, porque ele estudava em outra escola, com uma escola maior, e esses eram os meus pais. Achei bem importante colocar eles aqui porque eles foram uma parte bem fundamental, assim. Os meus pais, eles não falavam nada de inglês, então tudo que eu sei de falar de mandarim, tudo que eu sei falar de chinês, eu aprendi com eles. E foi uma dinâmica bem interessante, assim, porque eles me tratavam como se fosse um bebê, realmente, assim, sabe? Tipo, tem um vídeo que é bem memorável, assim, do meu pai falando, me ensinando a falar os tons, tudo bonitinho, então foi bem legal. Essa daqui é a segunda família que eu fiquei um pouquinho menos de tempo, mas também são super queridos, me acolheram super bem, mas o meu coração é dessa família primeira aqui. Vocês podem ver que eles são bem carinhosos entre eles e apesar de ser uma cultura bem diferente, onde cada um está no seu quadradinho e tudo mais, eles me acolheram de forma bem bonita assim, o suficiente para fazer eu tatuar o nome que eles me deram no meu braço, que hoje, parando para pensar, quando eu for visitar eles, é uma ideia não tão inteligente, porque eu vou estar num país onde o idioma é bom, o que tá o nome e eu vou ter o meu nome tatuado no meu braço. Mas pelo menos não vou esquecer. Falando sobre o contexto que eu estava incluído, a gente tinha outros intercambistas também, e esse daqui eram os intercambistas da minha área. Nós éramos em 4 brasileiros, é,
três mexicanos, um canadense, um holandês, uma alemã e uma francesa. Então, desde aí já teve essa mistura cultural. A gente tinha também, eu e os brasileiros, a gente era bem próximo, então sempre que dava a gente cozinhava junto, fazia coisas juntos, mas também se reunia junto com os outros, especialmente para aprender sobre as culturas. Aqui é uma foto onde tem todos os brasileiros que estavam na ilha no ano que eu estava. E falando sobre os meus amigos também foi super interessante a maneira como eles me acolheram dentro da escola, porque passava o dia inteiro com eles. Esse é o Nice One, e essa daqui é uma outra amiga que agora eu esqueci o nome, porque é o Mandarim. É, mas eles foram pessoas bem importantes assim também, porque eles me ajudaram bastante no intercâmbio, tipo, me ensinavam as palavras. Então, grande parte do mandarim que eu consigo falar hoje, eles me ajudaram a aprender. Aqui falando sobre algumas coisinhas legais que a gente fez, como os meninos e a Argentina falaram, sempre que você está fora do seu país, você é o representante do seu país. Então, obviamente, se tem um concurso, se tem um campeonato de futebol, a gente tem que ganhar, porque senão seria muita vergonha. Esse daqui foi um dia super especial também, que foi em um concurso de mandarim que a gente teve entre os intercambistas, que eu fiquei em terceiro lugar, isso em, sei lá, 90 intercambistas dentro do distrito, então foi um dia bem importante assim. Esse daqui foi um outro dia super legal, que foi uma cerimônia que a gente teve que ele meio que marcava a adolescência para vida adulta, assim. Então, o seu pai vai te dar um certificadinho e tal, é uma experiência, é uma cerimônia, assim, bem bonita. E aqui é um pouco mais sobre a cultura taiwanesa, né? Que a gente aprendeu a fazer umas danças, aprendeu a fazer coisas que eles fazem lá. Então foi bem legal assim essa imersão que a gente teve. E por fim, uma propaganda da Trivago que eu fiz. Mentira, gente. Eu adoraria que fosse verdade essa parte da história, mas não é. Isso foi só um meme que os meus amigos fizeram mesmo. Bom, e aí, sobre o intercâmbio em si, foi bem bacana porque, além de estar lá, além de ter essa experiência para aprender o mandarim, também passava bastante tempo com os mexicanos. Então, isso fez com que eu conseguisse aprender bastante espanhol. E depois que eu voltei para o Brasil, eu consegui um trabalho onde eu, usando o espanhol que eu aprendi em Taiwan, eu passasse um ano no Chile. Então, hoje por hoje, eu falo espanhol chileno e toda a trajetória que eu percorri na minha vida, todos os lugares que eu conheci, eles foram proporcionados a partir do intercâmbio. Eu sou super babão, assim, quando se trata da família Rotária, porque as experiências que eu tive através do Rotary me proporcionaram muita coisa na minha vida, e o intercâmbio para Taiwan foi a principal delas até o momento. É isso, gente. Obrigado. Você tem mais alguma coisa para acrescentar? Pode Não, passar seu pode, pronome. pode. Muito obrigado. Nossa, foi incrível. Seus slides estavam muito bons. Saber que você foi lá para fora, você quer trazer esse conhecimento para a gente também, demais. Eu espero que cada um de nós consiga ir para tal um dia poder experienciar o que você viveu um pouquinho. Mas, enfim, muito obrigado novamente, Wallace. E agora, para finalizar, eu queria chamar a Carol, que ela vai representar a Lang Leve aqui. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carol. Eu vim aqui um pouco como convidada do Arthur, do Lang Leve. Primeiro de tudo, eu queria dizer que eu, assim, não tive experiências, assim, tão enormes de intercâmbio. Eu achei super legal ouvir as histórias de vocês e eu acho que realmente isso é muito legal de compartilhar, porque é um conhecimento que realmente é muito importante. E, cara, me inspirou muito para sair daqui mais, assim, conhecer cada vez mais lugares. Mas vou contar um pouquinho da minha história, de como que foi meu primeiro intercâmbio e também qual foi essa minha conexão com o inglês e o Lang Leve. Então, primeiro de tudo, eu desde pequena sempre tive muito interesse em inglês, porque a minha família não sabia falar inglês, assim, e a minha mãe sempre incentivou muito isso, porque ela sabia o quanto que isso era importante. E eu acho que por isso muito eu acabei querendo aprender mais. E conforme eu fui ficando mais velha, assim, tipo, entrando no fundamental, eu comecei a buscar mais isso e aprender inglês. Então eu cheguei a entrar num curso de inglês para eu poder aprender. E comecei a inserir isso cada vez mais na minha rotina, no meu dia a dia.
E então, a partir disso, eu comecei a colocar isso muito em casa. Então, eu assistia tudo que eu assistia era em inglês, eu botei meu celular em inglês, todas as minhas redes sociais, e consumi muito conteúdo em inglês também. E isso acabou me gerando um interesse muito grande em fazer um intercâmbio. E aí, no início de 2020, eu acabei tendo essa oportunidade. E aí, eu fui para a Inglaterra passar um mês numa casa de família, estudando inglês numa escola internacional. Então, não, quer dizer, não numa escola internacional, numa escola de inglês só com alunos internacionais. Então, eu fiquei na cidade de Cambridge por um mês. Então, em janeiro inteiro, eu fui no dia 2 de janeiro de 2020. Eu passei, esse mês estudando inglês com pessoas do mundo inteiro. Eu, na verdade, nem sabia o que esperar quando eu fui, então eu não tinha muita expectativa, de quem que eu ia conhecer, ou o que que eu ia aprender. Eu estava lá mais realmente para me imergir no inglês e conseguir ter ver essa cultura, desse país diferente que eu também nunca tinha ido, no caso, a Inglaterra, ainda mais numa cidade pequenininha. Eu fiquei numa cidade bem pequena, num bairro bem pequeno, dentro de Cambridge, que era onde tinha a escola, e a escola ficava a mais ou menos 40 minutos a pé da casa que eu estava. Eu fiquei numa casa de família com um pai, uma mãe e uma irmã. Essa irmã era um pouco mais nova que eu. E, assim, realmente para mim, a experiência de ter uma irmãzinha, assim, uma pessoa de uma cultura completamente diferente foi super importante. É, nessa nesse intercâmbio, né, no caso, eu acho que realmente foi um momento para eu conhecer pessoas de culturas e de ambientes completamente diferentes, porque na escola que eu estava, só tinham alunos de lugares que não eram nem o Brasil nem a Inglaterra. Então eu conheci pessoas do Chile, da Argentina, da China, do Peru. Não tinha muitas pessoas da Europa, porque a gente estava nas férias de janeiro e as pessoas, como era um intercâmbio de um mês, as pessoas na Europa não estavam de férias, estavam em aula, então quase nenhuma pessoa da Europa estava lá. Mas tinham várias pessoas, da Ásia e muitas pessoas da América do Sul também. Então, assim, realmente foi um momento para mim de conhecer e criar amizades com essas pessoas. E até hoje eu tenho, assim, ainda contato com grande parte das pessoas que eu conheci lá. E realmente pude, me imergir numa cultura completamente diferente da cultura brasileira. Eu acho que o primeiro choque que eu tive lá, assim, foi, na verdade, um choque que não é nem um choque de realidade, mas foi mais é, porque eu não estava esperando. Porque quando eu fui no intercâmbio, eu já sabia inglês, então já era uma coisa que eu tinha buscado aprender e foi o motivo de realmente eu ir para o intercâmbio, eu ter esse estudo. Enfim, eu cheguei lá para me desenvolver mais. Mas as pessoas que eu conheci lá, quase nenhuma delas sabia nenhuma palavra de inglês. Então, quando eu ia me apresentar, as pessoas, muitas delas nem, sabe, conseguiam entender o que eu estava dizendo no sentido de, tipo, me apresentar mesmo. Então, foi, assim, para mim, uma barreira muito grande. Ali você ter que se desenrolar para conversar com pessoas de línguas completamente diferentes. E eu acho que isso é, foi muito legal também de ouvir o Wallace falando dele em Taiwan, de ter que desenrolar isso e realmente eu acho que o mandarim é o mais impressionante de todos. Eu acho que isso deve ser passar um ano assim falando uma língua que é completamente diferente da sua, deve ser realmente uma experiência muito, muito, muito diferente, muito difícil também. E para mim, assim, só nesse primeiro momento de ter esse contato com pessoas de lugares completamente diferentes, com língua completamente diferente da minha, e que não sabiam inglês, foi muito legal. E foi mais legal ainda ver que no final desse intercâmbio, eu consegui ver todas essas pessoas, e inclusive eu me comunicando super bem com todo mundo, e não só em inglês, mas também em outras línguas. E eu acho que além de tudo, assim, esse primeiro momento foi o que me. Esse primeiro momento não, mas essa viagem, esse intercâmbio foi o que me deu o interesse também de ir aprender outras línguas. E aí eu criando esse contato com pessoas de países diferentes, eu tenho até hoje grupos com a galera do Chile, com a galera da Argentina. É, eu pude me desenvolver ainda mais no espanhol. E aí assim que eu voltei do meu intercâmbio, eu acabei tendo uma outra oportunidade de intercâmbio. Eu fui chamada para participar de uma competição de inglês chamada British English Competition, eu acho. E acabou que a gente entrou na pandemia, então eu não pude fazer a viagem para participar da competição, mas ainda teve o evento só que de forma online. E aí a gente essa competição era uma competição que a gente entrava em grupos de escolas e tinham pessoas do mundo inteiro que estavam lá para
competir em inglês. Então, você participava de várias mini competições, todas em inglês, e aí nós éramos avaliados como grupo para, enfim, ganhar a competição de melhor inglês ou a melhor desenrolo ali. E, assim, foi uma experiência também completamente diferente, porque eu pude ver pessoas realmente do mundo inteiro. No meu primeiro é, intercâmbio, né, no caso. Esse segundo não foi meu intercâmbio, porque foi de forma online, mas essa primeira troca, o intercâmbio que eu fiz, eu tive um contato mais com pessoas da Ásia e da América do Sul. E nesse segundo momento eu consegui ter contato com pessoas do mundo inteiro. Então também foi, assim, uma troca cultural muito, muito grande e super legal. Eu consegui, criar amizades também com pessoas, apesar de ter sido uma forma mais digital e mais rápida também, porque foi, só 10 dias. A gente. Eu acho que foi um momento também super interessante de troca de cultura, de conhecer pessoas diferentes. Eu acho que esse é realmente o maior saldo que a gente tem desses intercâmbios é conhecer pessoas do mundo inteiro e você poder compartilhar não só a cultura brasileira, mas também ouvir um pouco da cultura dos outros países e trazer isso um pouco para a sua vida. Enfim, eu acho que tudo isso, nesse primeiro momento, assim, em 2020 ainda, eu acho que foi o que me deu o interesse para entrar na Lang Leve. Eu acho que ter todo esse contato com pessoas do mundo inteiro e conseguir me comunicar e entender a importância de saber uma língua diferente foi o que me deu o interesse de trazer isso para as outras pessoas, criar essas oportunidades para pessoas que não tinham como. E enfim, realmente foi aí que surgiu também o Long Live na minha vida, que foi que apareceu a oportunidade de participar de um projeto que pudesse ensinar isso para as pessoas. Desde que eu comecei a aprender inglês, eu sempre tive o interesse de ensinar, porque eu acredito também que a forma mais fácil e mais rápida de você aprender uma coisa é ensinando. Enfim, eu nunca tinha tido essa oportunidade. E em 2020, quando realmente eu vi a gente nesse momento pandemia e começaram a surgir também vários projetos sociais de forma online, eu acho que abriram muito mais portas para mim. Foi aí realmente que surgiu esse interesse de ensinar, e eu acho que entrar no Long Live foi o que também foi uma oportunidade que eu achei muito interessante para mim, não só de poder participar desse ambiente, de conhecer pessoas brasileiras que também estão buscando ensinar inglês e conhecer outras pessoas que têm esse objetivo, assim, de levar esse ensinamento para outras pessoas, mas também porque eu pude ter um contato com uma primeira criação de um projeto social, então ter esse contato com o Arthur, que estava ali criando esse projeto do zero, e poder participar de cargos que eram altos, então ali entrando, eu ainda estava no meu ensino médio, então ter esse contato com a organização de um projeto social para mim foi muito importante e abriu muitas portas para mim hoje em dia. Então eh, todos os primeiros cargos que eu fiz entrando na faculdade eu falei muito sobre o Lang Leve, sobre as oportunidades que eu tive dentro do Lang Leve. Isso foi muito, muito, muito importante para poder me desenvolver como pessoa, como profissional, não só por conta dos cargos que eu tive, mas por conta das pessoas que eu conheci, por conta de tudo que eu consegui aprender com as outras pessoas e ensinar também. E só para finalizar, eu em janeiro vou fazer um novo intercâmbio, que vai ser intercâmbio para Espanha. Eu vou passar 6 meses estudando, é um intercâmbio da faculdade que eu faço design. E, enfim, eu vou para Espanha para estudar design lá e passar 6 meses, então estou super animada também. Eu acho que vai ser uma oportunidade diferente. Muito do interesse de ir para a Espanha surgiu dos intercâmbios que eu fiz, que eu pude ter muito contato com pessoas que falavam espanhol e me gerou uma vontade muito, muito, muito grande de me desenvolver nessa língua. E estou muito animada para ir e conseguir também aprender essa outra língua diferente do inglês. Muito obrigado, Carol. Ouvindo sua história, a gente para pensar como que essas oportunidades elas aparecem, quão importantes elas são, né, para introduzir essa interculturalidade na nossa rotina. Então, a competição que você participou, todas essas oportunidades, Lang Leve, fazem total diferença quando o assunto é viajar, conhecer novas culturas. E isso é uma coisa que a gente pode até colocar dentro de projetos como o Rotaract, né? Essa expansão do conhecimento sobre competições,
sobre esse tipo de oportunidade de extracurricular, que como o pessoal fala, né, pode mudar totalmente nossa visão. E para trazer uma última pessoa aqui, que ela não está presente aqui hoje, mas que ela deixou um recado muito especial para gente, eu vou colocar aqui um videozinho da Renata, que ela faz parte eh, da Lang Leve. Então, eu vou colocar aqui para vocês assistirem e eu espero que vocês gostem do vídeo dela. Oi, gente, eu sou a Renata. Eu estudo em Tsuka University of America, na Califórnia, atualmente. Eu comecei em fall de 2022 e agora eu já sou uma junior, já tô no meu terceiro ano. Mas atualmente eu tô passando um semestre em Paris, porque o Study Abroad é uma parte obrigatória da graduação na Soka. E todos os alunos precisam passar um semestre no lugar que eles estão estudando a língua que eles escolheram estudar por 4 semestres, que no caso as opções são mandarim, japonês, espanhol e francês. E eu escolhi francês, então eu tô aqui em Paris por um semestre e essa experiência tá sendo incrível. E eu vim aqui falar um pouquinho pra vocês de quando eu estava na Langlev, que foi uma fase maravilhosa da minha vida. Foi entre 2020 e 2021, eu estava no processo de aplicação para as faculdades nos Estados Unidos, para undergrad. E eu comecei como redatora e revisora, e depois de um tempo eu virei coordenadora da equipe de redação. Então foi uma experiência muito legal, porque eu consegui colocar em prática não somente minhas skills de escrita, porque é uma coisa que eu gostava muito, até hoje gosto muito, e de uma maneira muito divertida também, que eram os memes, e ainda mais em inglês. Então foi uma experiência muito legal, pude conhecer muitas pessoas legais que até hoje eu acompanho. O Arthur, que tá estudando em Center, eu sempre acompanho tudo dele. Fico muito feliz pelas conquistas das pessoas que eu conheci lá, que estavam todas assim no mesmo barco, estão conquistando muitas coisas legais. Então foi realmente, eu tô muito grata por essa oportunidade. Eu consegui colocar minhas skills de escritora, minhas skills de líder também, depois que eu virei coordenadora de redação, então skills de liderança, skills de organização. Me ajudou muito no meu processo de aplicação, não somente porque eu consegui colocar isso no meu currículo para mandar para as faculdades, mas porque as faculdades realmente viram o meu trabalho, já que eu conseguia colocar o link do site, do Instagram, para eles verem o impacto que a gente estava criando na comunidade, na sociedade, né? Então, foi muito, muito, muito legal, um período incrível da minha vida. Eu só saí mesmo porque depois que eu entrei na faculdade eu já não tinha mais tempo. Muito puxado, mas enfim, foi um período incrível. Algumas experiências assim maravilhosas que o inglês e outros idiomas abriram muitas portas para mim, tanto através da Langlev quanto através das minhas skills de idiomas mesmo, porque eu gosto muito de aprender novos idiomas. Eu falo português, inglês, espanhol e francês fluente. Então, o inglês, a faculdade, né, obviamente, se não fosse inglês eu não teria conseguido entrar na faculdade, né, feito o TOEFL. Para você fazer uma faculdade nos Estados Unidos, você realmente precisa ter um nível muito bom de inglês, já que as coisas são tudo em inglês e é uma linguagem mais acadêmica para escrever essay, fazer trabalho, fazer prova e tudo mais. E eu também tenho bolsa de estudos lá também, né, então isso também, o inglês me abriu portas para isso. Mas além disso, dentro da própria faculdade, eu consegui muitas coisas através do inglês. Então, atualmente eu sou presidente do clube da MUN, que é Model United Nations, né? Eu adoro, sou apaixonada. A gente tá sempre indo em conferências em outros estados, então é uma oportunidade muito boa mesmo. Esse ano a gente foi para Portland, a gente foi para Nova York, ano passado a gente foi para Chicago. Sempre debater com escolas gigantes, assim, Harvard, Yale, escolas muito boas mesmo, então é um meio muito legal, assim, de fazer conexão e praticar a sua oratória, suas skills de debate. Então, isso é muito, muito legal. E além disso, eu também faço parte da UNA, que é United Nations Association, nos Estados Unidos. Então, isso abre muitas portas para contatos de pessoas, não só da ONU, mas de outras organizações que são envolvidas com a ONU ou com a UNA, que a UNA é tipo uma comunidade da ONU que é regional. Não é diretamente ligado com a ONU, mas as medidas que são propostas na UNA são passadas para a ONU e eles podem aplicá-las ou não. Então é um meio muito legal também de fazer conexão. A gente está sempre envolvido em fazer assim coisas para a comunidade, eventos. Ultimamente a gente fez, recentemente a gente fez um evento sobre a Palestina e tudo mais. Então a gente está sempre procurando meios de conseguir realmente influenciar as pessoas a se envolverem com a comunidade
e a atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. E fora o inglês, o espanhol também me abriu portas para ser tutora de espanhol. Então, eu trabalho como tutora de espanhol na faculdade e é muito legal, um trabalho muito legal, adoro. E o francês agora me trouxe aqui até Paris, né? Eu tô amando Paris, é maravilhoso. Eu tô tendo aulas de francês 3 vezes por semana, durante 3 horas. Um dia são 6 horas, é bastante horas de aula. Mas tá valendo muito a pena, tá sendo muito legal. Eu tô melhorando muito meu francês. E assim, tá escutando francês toda hora, todo dia. Está sendo uma experiência muito legal também, porque até então eu só tinha tido experiências com francês na faculdade, né? Do lado acadêmico, agora eu tô vivendo francês na prática. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu queria compartilhar. E eu agradeço muito mais uma vez pelo meu período na Lenglev, sinto muita falta. E é isso, um beijo. Então, a Renata mandou esse vídeo e, como ela conta, né, ela experienciou muita coisa, muitas línguas que ela foi aprendendo. E uma coisa que ela falou que eu acho que é muito legal é sobre as MUNs, né, que aqui no Brasil a gente chama de simulação da ONU. Eu faço bastante MUN e, assim, realmente, a gente abre muitas portas. É incrível como essas pequenas oportunidades vão moldando não só o nosso caráter, mas também o nosso ambiente, que a gente vai se consolidando um pouco mais nessa carreira internacional e como que a gente vai trabalhar com outras pessoas fora do nosso ambiente totalmente brasileiro, né? Mas, por fim, eu gostaria de perguntar se algum de vocês tem alguma dúvida, se vocês querem perguntar uma coisa uns aos outros, porque se vocês tiverem, esse é o momento certo para poder se pronunciar. Eu agradeço a participação da Carol, que foi convidada também, da Renata, que esteve hoje em vídeo. Inclusive, por boa parte do vídeo, parecia que ela estava aqui mesmo, né? É. Enfim, foi muito interessante. O Marcos, que já saiu, mas que estava aqui também no início. A Júlia também, representando a Rotaract. Então, vocês, pela Langley, pelo César, pela Vitória, vocês têm meu contato. Se tiverem perguntas direcionadas a mim, claro, podem repassar para mim também, estarei feliz em respondê-las. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu vou ter que sair mais cedo um pouquinho, porque eu só tinha 1 hora e meia mesmo. Mas qualquer coisinha, eu estou disponível para perguntas sobre minha experiência de intercâmbio. E perguntas também que eu também posso repassar para a Carol, ou para os meus convidados também, né? Como a Renata e o Marcos também. Por meio de mim, vocês também podem ter contato com eles, se preciso for. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado, eu. E, pessoal, como o próprio Arthur falou, vocês podem ter acesso ao contato dele, e para isso eu vou colocar o meu próprio contato aqui no chat, para caso algum de vocês tenha alguma dúvida, queiram falar com alguém específico da Lang vou deixar aqui para vocês, tudo bem? Perfeito. Imagino que ninguém tem alguma dúvida por enquanto. Depois, se surgir, podem mandar mensagem que eu falo diretamente com o pessoal que vocês procuram, tudo bem? César, Mas, oi, na pode falar. verdade, eu tenho uma aqui, né, para os Pode. remanescentes que ficaram. Pessoal, primeiro de tudo, né, já antecipando praticamente o nosso encerramento, fiquei muito feliz, fiquei muito intrigada com as histórias de vocês, né? Deu para perceber que foram imersões assim, muito, muito grandes em outras culturas, em outros contextos, e que foi desafiador para todo mundo, né? Achei muito nobre da parte de todo mundo falar da questão dessa missão que se carrega de ser brasileiro e ir para o exterior e carregar essa responsabilidade, porque não deixa de ser uma grande responsabilidade, né, cultural. E eu queria perguntar para vocês, como vocês se veem, agora já pensando no contexto de trabalho voluntário, né? Nós estamos falando da Lang Leve, que tem também essa pegada do voluntário, estamos falando da família Rotária, né? Como vocês se veem com essa missão de no passado ter sido esses embaixadores da cultura brasileira? Como se veem no contexto do trabalho voluntário nesse momento? Como vocês se veem conseguindo colocar em prática isso? E quais são os planos futuros de vocês para conseguir trabalhar mais um pouquinho do que vocês viveram e proporcionar isso para mais pessoas em um trabalho voluntário? Para responder a pergunta dela, pessoal, recomendo que vocês podem levantar as mãos que tem aqui no Zoom, que é só vocês acharem por reações embaixo, e aí
sejam livres para poder responder a pergunta da Júlia, tudo bem? Vou responder aqui rapidamente também, né? Porque eu também preciso sair rapidinho. Então, assim, um pouco do que eu trouxe, eu acho que dentro do Rotaract também, eu acho que o ano anterior eu fui ali diretora de intercâmbio, da parte de intercâmbios, então eu pude trabalhar com alguns clubes da Índia, então trazer isso, proporcionar ali para algumas pessoas que participaram também, que não tinham inglês fluente, mas também fazendo essa transição entre uma cultura e outra, acho que foi bem, bem interessante. E de modo geral, para mim foi com um pouco que eu trouxe na minha apresentação, né? Então vem dentro do meu trabalho, vem dentro disso e eu acho que quando a gente trabalha dentro do Rotary, aí dentro do distrito também, como o Wallace comentou sobre o intercâmbio de novas gerações, eu estou dentro da comissão, então também estou dentro nessa parte e tenho esse interesse também ali de trabalhar com esse pré-embarque, de ampliar um pouco mais disso, né? Porque é muito bom, mas também é um desafio muito quando você interage ali com outra cultura, então tem muita coisa, a gente nunca vai estar pronto, né, para ir lá, mas tem alguns pontinhos que a gente pode ficar um pouquinho mais consciente sobre isso. E dentro de outras possibilidades, como eu falei, né? Estou indo para o treinamento intercultural, dentro dele também existe esse apoio aí dentro com organizações que trabalham com refugiados, né? Que tem uma necessidade muito grande aí desse acolhimento, né? Então, eles estão numa situação muito complicada, vamos dizer assim, complicada num aspecto. É diferente de quando nós escolhemos ir para um outro país, né? Quando a gente vai como expatriado, como migrante, como intercambista, é muito diferente quando a gente precisa de sair do nosso país de origem, então também ter esse acolhimento e compreender todo esse processo, né? Acolhendo a própria cultura, mas também integrando com a cultura nova. Acho que é uma forma de entender. E eu acho que com nós mesmo, né? Então, trazendo esse olhar, trazendo essas oportunidades, por exemplo, que a gente está tendo agora para ampliar a visão, né, do quanto que a gente é importante valorizar nosso papel, né, nossas experiências e ampliar as possibilidades aí também, até quando a gente recebe pessoas e quando a gente vai trabalhar com outras pessoas. Eu posso falar muito com isso, porque eu trabalho com isso, então eu tenho várias abordagens, várias pessoas em diversos contextos, mas é muito isso, né? Como que eu olho muito para mim, como eu me entendo como eu sou na minha própria cultura e como que eu posso aprender muito com a cultura do outro. E principalmente no mundo de hoje, que é globalizado, né? Nem sempre a gente precisa ir para um outro país, mas a gente está recebendo muita informação. Eu acho que o trabalho voluntário, ele vem muito nesse cuidado, né, de como que a gente vai lidar com todas essas informações e toda essa troca cultural. Então é isso, gente. Eu vou precisar de sair também. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Acho que Argentina. só para completar o que a Tina falou, é super importante, pelo menos para mim, as questões dos valores e dos aprendizados que tive em outros lugares, porque especialmente quando a gente está lidando com ações dentro do Rotaract e dentro do trabalho voluntário que são relacionados a estrangeiros, né? Por exemplo, no Mackenzie, ano passado, a gente fez uma feira de nações com imigrantes do Afeganistão. Então, tipo, conseguir trabalhar com eles e entender a situação que eles estão passando, a situação que eles estão inseridos e fazer com que eles se sintam confortáveis o suficiente para poderem se abrir com você e compartilhar a cultura deles é algo que é muito mais fácil quando você já teve uma experiência fora. Então, acho que isso é o principal, assim, para mim. Tipo, as portas que ter feito um intercâmbio, especialmente pelo Rotary, elas abrem quando se trata de interagir com outras pessoas, especialmente em contextos mais delicados. Muito obrigado por ter respondido a Júlia. Alguma outra dúvida? Outra pergunta que vocês queiram fazer? Bem, visto que não, é, gostaria de ir para a finalização, então, de agradecer a todo mundo que esteve aqui, todo mundo que falou, todo mundo que perguntou. É muito incrível saber que cada um de vocês tem uma história diferente, e isso para mim que é a interculturalidade. Saber que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua história e saber compartilhar ela com outras pessoas. Então, eu queria agradecer a cada um de vocês.
pela presença, pela participação, por toda por compartilhar toda a história de vocês. O Gratitude é de saber que cada um consolida com o que pode e cada um está querendo cada vez mais pessoas tenham esse acesso que vocês tiveram. A Júlia quer falar alguma coisa? Pode falar, Júlia. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês, né? Uma quinta-feira, assim, quase na hora de dormir, né? A gente sabe que todo mundo aí tem os seus afazeres da semana, mas ainda assim tiver esse compromisso de estar aqui junto com a gente, compartilhando as experiências, né? Então, muito obrigada em especial para quem veio compartilhar suas experiências, né? E é isso, gente. Muito obrigado mesmo, né? E parabéns pelas conquistas de vocês, pelas histórias, e que continuem espalhando essa sementinha aí do bem, do ser brasileiro fora do país e conquistando cada vez mais, crescendo cada vez mais com essas experiências. Eu queria agradecer de novo a cada um de vocês e boa noite, pessoal. Muito obrigado, viu? Boa noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Obrigada.